Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, um rapaz comentou aqui no meu último vídeo, né, que tem um caso de um terreiro que ele foi visitar aí no evento religioso, que estão tentando fechar o terreiro, né, parece que a paróquia foi até na delegacia e fez um abaixo-assinado para tentar fechar o terreiro, né. Aí eu falei para ele que tem um caso aqui emblemático aqui em São Paulo, né, que virou até notícia, que se trata de um terreiro histórico aqui em São Paulo, eu acho que é na Zona Leste, e que o terreiro está ameaçado de ser fechado por causa de evangélicos. É uma história meio complexa. Eu vou ler aqui a notícia para vocês, aí vocês vão entender como é que funciona, né? E é que nem eu falei, depois os cristãos se dizem perseguidos, né? Ok, ó, terreiro histórico de Candomblé é ameaçado de despejo em São Paulo. Processo de venda avança na justiça, enquanto o PL, que é um projeto de lei, tenta reconhecer o espaço como um patrimônio cultural. É esse terreiro aqui, ó. Olha como ele é bonito, ó. Tem umas imagens bonitas e tal. O pessoal ali exercendo sua atividade religiosa. É um terreiro. Tá? Ó, festa de santo no Abaçá. Um terreiro de Candomblé é um lugar sagrado. A afirmação pode parecer simples. Embaça juridicamente a ação que tenta barrar uma reintegração de posse do barracão onde, desde 1966, funciona o Abaçá Oxum Oxóssi, um templo de matriz africana no bairro de Cangaíba, em São Paulo. 66 eu não era nem nascido ainda. Eu nasci em 79, quer dizer que esse lugar é mais velho que eu. E uma curiosidade, eu já morei no Cangaíba quando eu era criança, há muitos anos atrás. Nesse momento, o futuro do terreiro está entre uma decisão favorável à sua venda na justiça e um projeto de lei que pede o reconhecimento do espaço como patrimônio histórico e imaterial da capital paulista. O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Onde foi parar o caso de um simples terreiro, pessoal? Foi parar lá no STF. Daqui a pouco vai cair nas mãos do Xandão. Se cair na mão do André Marques já era, né? O terrivelmente evangélico, né? Mas enfim, eu não posso nem falar muito, senão vem gente reclamar aí. O conflito que cerca o terreiro deriva de um embate familiar. Agora vocês vão entender o que acontece. Após a morte da matriarca, Ayalorixá, mãe caçulinha de Oxum, em 2016, os filhos biológicos da sacerdotisa, majoritariamente convertidos à religião evangélica, é claro, tem que ter o dedo dos evangélicos, né? Eles decidiram vender o templo. Então olha só para você ver como a crença e essa fé religiosa deixa as pessoas até sem empatia. O terreiro era da mãe deles, a mãe dele faleceu em 2016, deles, né, no plural. Aí ela morreu, eles resolveram vender o templo. Ah, Ronaldo, mas aí não tem problema, se eles são de outra religião, eles não tem por que manter um terreiro. Ah, mas tem um probleminha aqui, vocês vão entender qual é o problema. Apesar dos filhos serem legalmente considerados herdeiros, a neta da Ayalorixá, que é a Kátia Sampaio, que segue o candomblé e foi iniciada no terreiro da avó, ela reivindica o posto de herdeira espiritual a partir de rituais realizados no templo. Então quem é a herdeira legítima desse terreiro, pessoal, é essa neta dela. Ah, Ronaldo, mas aqui diz que ela é herdeira espiritual. Não, vamos ver mais aqui, vocês vão entender. Em um testamento escrito a punho e registrado em cartório, a mãe caçulinha, que é nacionalmente reconhecida pelo seu trabalho religioso, pediu que as atividades do terreiro não fossem descontinuadas por pelo menos 5 anos após sua morte. O templo realmente seguiu em funcionamento nesse período, mas passado o prazo, os filhos biológicos da mãe caçulinha escolheram vendê-lo, alegando acúmulo de dívidas. Então ela fez uma carta, ela registrou em cartório, ela falou, depois que eu morrer, eu quero que o terreiro continue funcionando por pelo menos uns 5 anos. Era a vontade dela. Aí passou esse período, o que os filhos falaram? Vamos vender o terreiro, alegando que acúmulo de dívidas. Kátia Sampaio, chamada na hierarquia da religião de Mameto Kutala, de Amuganga, assumiu a liderança do terreiro e buscou legalmente garantir a permanência das atividades. Porém, um pedido de reintegração de posse feito em 2022 pelos filhos da mãe caçulinha deu início ao conflito entre herdeiros carnais e espirituais da matriarca. O que acontece? Essa neta dela, ela entende que se ela tinha vontade que o terreiro continuasse, ela não entende o porquê fechar o terreiro. Então ela busca na justiça o direito dela ser a herdeira do terreiro. Já os filhos dela não, eles são herdeiros biológicos, né, carnais, então eles acham que eles têm direito de vender. Só que se eles vender, com certeza não vai ter mais terreiro. A justiça decidiu, em dezembro de 2022, que o espaço deveria ser vendido. Eu acho importante dizer que minha defesa não é por dinheiro, pelo valor material desse lugar, mas existe algo sagrado aqui, explica Kátia Sampaio. Atualmente, 10 filhos de santo iniciados no terreiro realizam lá suas obrigações religiosas.
No salão principal, onde estão atabaques e outros objetos sagrados, imagens dos orixás ilustram paredes do chão ao teto. Mais à frente no local de honra, onde ficam as lideranças religiosas, durante festividades e rituais. Fotos de mãe caçulinha do Oxum, durante o trabalho espiritual, preserva a memória da matriarca. Ao redor do salão estão salas menores, utilizadas para o atendimento religioso. Não tem como entrar nesse lugar e não entender que se trata de um templo, diz Sampaio. E existe um sagrado a se honrar, rituais a fazer. Encontrar um novo lugar depende da aprovação dos orixás, e eu preciso jogar os búzios para saber. Antes de entrar nesse novo lugar, há fundamentos que devem ser feitos. Não é como se eu pudesse pegar todos esses objetos e colocar num depósito. Não é uma casa, não é um barracão qualquer, acrescenta a mãe de santo. No processo de reintegração de posse, os filhos de mãe caçulinha argumentam que as atividades religiosas não eram realizadas no barracão, onde Kátia Sampaio, sucessora da Yara Orixá, chegou a morar durante um certo período, com um acordo de empréstimo entre os próprios familiares. A principal motivação para a venda seriam dívidas de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU, acumuladas desde o falecimento da matriarca, que ultrapassam os 47 mil sobre o imóvel de 345 metros quadrados. No Brasil, templos religiosos são isentos do IPTU desde 2022. Olha que curioso. A presença na dívida ativa, como acúmulo de débitos anteriores e a falta de alguns dos documentos necessários para a formalização do centro, porém, prejudica a obtenção do direito. Quer dizer, as igrejas têm esse direito, esse terreiro não. Por quê? Eu não sei se eles passaram do período ou se eles estão contando de antes da lei, mas algum probleminha deu aqui, entendeu? Mas o fato é que eles deveriam ser isentos desse imposto. Os advogados de Kátia Sampaio recorreram da decisão judicial que determinou a venda do terreno, com documentação que comprova o funcionamento do terreiro no local. Esses registros não chegaram a ser avaliados pela juíza Mônica Gonzaga, da 7ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo os advogados, e o pedido de reintegração de posse segue em curso. Uma das coisas que nos chama muita atenção é que nós elaboramos uma petição com documentação farta, utilizando diversos tipos de prova de que o terreiro estava em funcionamento, e ela sequer foi citada no acórdão. Eu não vejo como um ataque direto, como algo proposital, mas não deixa de ser curioso que logo um caso que envolve uma religião de matriz africana seja vítima desse descaso, que é verdade. Comenta o advogado Mike Stancy, à frente da defesa dos filhos de santo, da casa e de Sampaio no Tribunal de Justiça. No recurso ao qual a agência pública teve acesso, a defesa do centro religioso argumenta que, com o tempo, ante o caráter informal da comunidade, as atividades religiosas continuaram a ocorrer sem que, todavia, houvesse o devido cuidado com a institucionalização da congregação, que é o registro de atas, eleições, etc. O que, nesse momento, culminou com grave ameaça à manutenção do seu histórico local de culto, sem que a associação possa se manifestar, enquanto pessoa jurídica legalmente constituída. A equipe de advogados de Kátia Sampaio conta que uma petição, que argumenta pela permanência do local enquanto terreiro de Candomblé, foi enviada ao STJ, e mais recentemente ao Supremo Tribunal Federal. Nós esperamos que chegue ao status de repercussão geral do STF, porque nós sabemos que não se trata apenas de um único terreiro envolvido nessas questões, comenta a advogada Thalita Fonseca. Há uma clara omissão da identificação daquele lugar como sagrado, porque em todo o processo o lugar é tratado como um galpão, ou seja, a gente passou do ponto de discutir tão somente propriedades de direito. O que eles estão dizendo? Que eles, por ser de religião afro, candomblé, eles até ignoram que é um local sagrado, é como se fosse só uma reintegração de um imóvel qualquer, como um galpão. Isso é sobre direito constitucional, que vem antes da propriedade. Isso é verdade. Você está desrespeitando a dignidade humana de uma mãe e de seus filhos. E você está desrespeitando o fato de que a mudança de um local é um ato litúrgico, comenta a advogada Thalita Fonseca, que representa Sampaio, no processo enviado ao STF, onde o documento segue à disposição do ministro Luiz Fux. Ufa, ainda bem, já imaginou se estivesse na mão do André Marques, o terrivelmente evangélico, ele já teria mandado fechar o terreiro. O projeto de lei quer transformar o terreiro em patrimônio histórico. A fim de proteger o terreiro, a deputada Leci Brandão, do PCdoB São Paulo, propôs o projeto de lei
que pede o reconhecimento do espaço enquanto patrimônio histórico material e imaterial. Até então, apenas o voto favorável do relator Conte Lopes consta na transmissão. O que acontece aqui, pessoal? Por ser um lugar antigo, histórico, até conhecido na Zona Leste, esse é um patrimônio histórico. Você não pode pegar um patrimônio histórico e simplesmente fechar, vender. Então, Alessi Brandão propôs que isso aí fosse reconhecido, né, pelo IPHAN como um patrimônio histórico. Agora, ironicamente, só teve um voto favorável, que é o desse relator aqui, ó, Conte Lopes. Se fosse uma igreja evangélica ou uma igreja histórica, com certeza já teriam ganhado, mas por enquanto só teve um voto. A casa de Mãe Caçulinha sempre foi um patrimônio e é uma das grandes referências para os povos tradicionais de terreiro do estado de São Paulo. Por isso consideramos que esse assunto não pode ser tratado apenas na esfera jurídico-institucional, porque se assim for, se corre o risco da comunidade religiosa enfrentar o racismo institucional. O que é racismo institucional? É quando a instituição não joga a favor de um grupo só por causa da raça, nesse caso a religião afro. Não apenas por parte do judiciário e das instituições de um modo geral, mas também da relação que a família carnal tem com as religiões de matriz africana, diz a deputada Alessi Brandão. A parlamentar informou ainda que o que está em debate não é apenas o bem patrimonial. Deixa eu passar a sirene. Mas a construção e legitimidade de um espaço sagrado, de uma cultura tradicional que está plantada naquele local há 60 anos. Garantir o direito à liberdade de crença também tem a ver com isso. Será que haveria esse tipo de questionamento se no lugar do terreiro ali estivesse uma igreja católica ou evangélica? Foi o que eu perguntei agora. Será que se fosse uma igreja histórica, eles iam querer vender? Então, essa é a questão. O reconhecimento dos espaços de matriz africana como essenciais à cultura ainda é raro no Brasil. O primeiro tombamento de uma casa religiosa de matriz africana em São Paulo aconteceu em 1990. Depois disso, apenas em 2019, outros 5 templos, cujos pedidos de reconhecimento ocorreram entre 2013 e 2017, foram tombados. O tombamento é uma forma de proteger locais e reconhecer sua contribuição à cultura brasileira. Com atendimentos espirituais anunciados nas redes sociais de segunda a sexta-feira e rituais religiosos internos, não é possível calcular quantos candomblecistas já foram iniciados desde a fundação do terreiro da Mãe Caçulinha. Essa foi a primeira casa da rua, diz a mãe de santo Kátia Sampaio. Nunca tivemos problemas com vizinhos, nem mesmo durante as festas, que acontecem de madrugada, porque isso é um movimento local que costuma ser ermo à noite. A comunidade nos acolhe e é acolhida há 60 anos. Mesmo quem não segue a religião é bem-vindo, aqui há muito tempo e seguirá sendo. Os herdeiros legais de Mãe Caçulinha não concederam entrevista à pública. Em posicionamento enviado à reportagem, os familiares que desejam vender o espaço discordam que exista qualquer motivação religiosa nesse objetivo. Eles questionam também a validade de qualquer ritual que tenha concedido à Mãe Kátia a herança espiritual de Mãe Caçulinha. Por enquanto, o processo de reintegração de posse pode acarretar no despejo do terreiro e não tem data para ser concluído. Tá bom, pessoal? Então isso aqui, ó. Essa aqui é a Júlia e a Kátia, tá? São candomblecistas lá do terreiro. E aqui é o terreiro que está nessa disputa judicial. Qual é a opinião de vocês? Para mim, por ser um lugar histórico que já está ali há 60 anos e era da vontade da dona do terreiro que ele continuasse, para mim isso aqui tem que ser tombado, sim. Não tem que pagar IPTU, porque as igrejas evangélicas não pagam, então tem que ser direitos iguais para todos. E para mim esses herdeiros eles estão fazendo isso sim por uma questão que é religião afro. Se aqui fosse uma igreja evangélica, duvido que eles iam querer vender. Ah, virou uma igreja, aleluia, vamos deixar lá, amém, está pregando a palavra. Mas como é um terreiro, gera essa polêmica toda. Agora é uma judiação, né? Pegar um local desse de 60 anos de tradição e simplesmente vender para alguém demolir e quem sabe, né, transformar até numa igreja. Sinceramente, eu sou totalmente contra. Comente aí o que vocês acharam, pessoal, tá bom? Aí vocês veem quem na verdade é os perseguidos no Brasil. Bom, quem gostou, dá like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.